Time for a coffee. Do meu ponto de vista, um ponto principal para a gente dar um start nessa ideia de governança de dados é entender valor e entender que mudança de processo, mudança de atividade não significa necessariamente mais custo e muito pelo contrário, né? Pode ser uma redução e uma otimização de atividades. Olá, esse é o Café com Governança. Unimos 3 grandes empresas com o propósito de ajudar no desenvolvimento do ecossistema de inovação. Vamos juntos simplificar as melhores práticas de governança corporativa nas startups. Eu sou Ângelo Machado, da Comércio com o Pé Direito, e nós auxiliamos empresas a darem certo, oferecendo consultoria contábil, financeira e de gestão de dados especializada em startups. Convidamos especialistas da Triven, empresa de consultoria financeira que oferece o CFO as a Service, como serviços estratégicos que podem ser terceirizados dentro do financeiro de startups. Também teremos juntos nesse bate-papo sempre o Slap Law, empresa de advocacia responsável por construir a estrutura jurídica necessária para a sua startup crescer. Vamos juntos trazer dicas jurídicas, contábeis, financeiras e de estratégia de negócios para estabelecer a governança corporativa na sua startup e fazer o seu negócio ser um tremendo sucesso. Fique ligado aos nossos encontros mensais aqui no canal da Comércio com o Pé Direito, diretamente do Spotify. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Governança. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Comércio com o Pé Direito, e estou aqui com os nossos co-founders do Café com Governança e grandes parceiros, o Gustavo Sudbrack, do Slap Law, e com a sua colega, Betânia Zardo, que vai abrilhantar hoje a dinâmica desse nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Grande, Ângelo. Eu vou furar a fila aqui, porque eu sou host oficial aqui contigo, deixar para a nossa convidada depois se apresentar. Mas, legal. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui junto contigo, né, nesse bate-papo informal, mas de bastante conteúdo de sempre. Hoje a gente tem a satisfação de ter a Betânia, que vai falar um pouquinho de governança nessa área digital, que, cara, não tem empresa que hoje não esteja operando no mundo digital. A gente tem até clientes do mundo total economia real, mas mesmo assim tem muitos desafios no online ainda. Então, cada vez mais, aliás. Então, acho que vai ser um baita papo. Bê, te apresenta aí e obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Time for a coffee. Do meu ponto de vista, um ponto principal para a gente dar um start nessa ideia de governança de dados é entender valor e entender que mudança de processo, mudança de atividade não significa necessariamente mais custo e muito pelo contrário, né? Pode ser uma redução e uma otimização de atividades. Olá, esse é o Café com Governança. Unimos 3 grandes empresas com o propósito de ajudar no desenvolvimento do ecossistema de inovação. Vamos juntos simplificar as melhores práticas de governança corporativa nas startups. Eu sou Ângelo Machado, da Comércio com o Pé Direito, e nós auxiliamos empresas a darem certo, oferecendo consultoria contábil, financeira e de gestão de dados especializada em startups. Convidamos especialistas da Triven, empresa de consultoria financeira que oferece o CFO as a Service, como serviços estratégicos que podem ser terceirizados dentro do financeiro de startups. Também teremos juntos nesse bate-papo sempre o Slap Law, empresa de advocacia responsável por construir a estrutura jurídica necessária para a sua startup crescer. Vamos juntos trazer dicas jurídicas, contábeis, financeiras e de estratégia de negócios para estabelecer a governança corporativa na sua startup e fazer o seu negócio ser um tremendo sucesso. Fique ligado aos nossos encontros mensais aqui no canal da Comércio com o Pé Direito, diretamente do Spotify. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Governança. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Comércio com o Pé Direito, e estou aqui com os nossos co-founders do Café com Governança e grandes parceiros, o Gustavo Sudbrack, do Slap Law, e com a sua colega, Betânia Zardo, que vai abrilhantar hoje a dinâmica desse nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos.
Grande, Ângelo. Eu vou furar a fila aqui, porque eu sou host oficial aqui contigo, deixar para nossa convidada depois se apresentar. Mas, Legal. mais uma vez, uma satisfação estar aqui junto contigo, né, nesse bate-papo informal, mas de bastante conteúdo de sempre. Hoje a gente tem a satisfação aí de ter a Betânia, que vai falar um pouquinho de governança nessa área digital, que, cara, não tem empresa que hoje não esteja operando no mundo digital. A gente tem até clientes do mundo total economia real, mas mesmo assim tem muitos desafios no online ainda. Então, cada vez mais, aliás. Então, acho que vai ser um baita papo. Bê, te apresenta aí e obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Imagina, gente, só eu que agradeço pelo convite aí para participar do Café com Governança. E, bom, então só falando um pouquinho, né? Eu sou Head de Privacy do Slap Law, eu trabalho com privacidade, proteção de dados pessoais. Basicamente toda essa parte que engloba a segurança aí de informações, mais voltada para dados pessoais, mas de um modo geral. Há uns bons aninhos já, por mais que, né, eu não tenha tantos assim nas minhas costas, mas a experiência traz bastante e cada vez mais necessidade de a gente falar sobre isso, né? Os negócios estão mudando e a gente precisa saber como andar junto com essas mudanças para não ficar aí com riscos desnecessários e potenciais problemas eventualmente reversíveis, né? Então, obrigada pelo convite e acho que vai ser um baita papo. Fantástico, fantástico. Eu que agradeço aqui, Betânia, o teu tempo e enriquecer. Eu acho que esse episódio, eu até estava pensando hoje mais cedo, né? Vai ser um episódio super, super, assim, importante, de relevância, porque falar sobre governança na área digital e linkando isso com todo o desafio, né, da lei de proteção de dados, que em certo ponto eu acredito que envolve até cultura das empresas, né, e se naturalmente tu não é ainda um negócio super maduro, tu tá nessa construção, essa jornada se torna ainda mais dispendiosa, né, eu não diria impossível, mas assim, mais pesada, mas precisa ser enfrentada de maneira muito eficiente e inteligente, né? E isso reforça a importância, do meu ponto de vista, de ter pessoas, assessores e membros do time que tenham a percepção de valor desses aspectos que a gente vai debater aqui e enfrentar isso de maneira inteligente, né? E eu queria talvez dar uma largada aqui, Gustavo e B, trazendo alguns pontos que eu acho que são relevantes como ponto de partida, que envolvem essa adaptação a proteção de dados, assim, como é que vocês veem hoje, sob o ponto de vista de abertura de porta em relação aos princípios que a gente tem que observar em relação a uma jornada de construção desses aspectos, a riscos, a falhas que vocês daqui a pouco se deparam na largada, né, ou até mesmo aquela não aceitação, né, de mudança de algum processo, que eu acho que é algo que também incomoda, né, a gente acaba virando um pouco de entre aspas, bandido em relação a querer impor algo que, na verdade, é um aspecto que vai fazer uma proteção patrimonial em função desses pontos aí. Vamos, quem sabe, dar uma largada por aí e a gente vai trocando um papo bacana. Sim. Bom, eu acho que, Ângelo, um ponto que tu tocou aí na tua fala, que é super importante, eu acho que é essa percepção de valor, de fato, né? Então, as empresas, os empresários, eles conseguirem entender por que é tão importante a gente falar de governança de dados, né? E como a governança de dados, ela não se dissocia da governança de uma empresa como um todo, muito pelo contrário, né? Ela é base para todo o resto da governança de uma empresa. Então, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, especialmente, a gente vê uma movimentação dos empresários basicamente com essa ideia de que, putz, vou ter que investir em advogado para fazer a parte de adaptação à LGPD, eu vou ter que mudar os meus processos, eu vou ter que fazer um monte de coisa que eu não quero fazer agora porque eu estou tentando ficar de pé, né? Sim. Só que aí, quando a gente fala de governança de dados, e aqui eu acho que vale a pena a gente até expandir um pouquinho mais o conceito, né? Entender que a governança de dados, a gente não está falando só de lei geral de proteção de dados, né? A gente está falando de governança de dados da empresa como um todo. Então, tanto os dados que dizem respeito à própria empresa, aos próprios negócios, quanto também os dados das pessoas que interagem com a gente, né? E quando a gente entende o que a gente tem dentro de casa, a gente consegue fazer várias mudanças. Eu acho que esse medo de mudança também, dos processos e procedimentos, ele vem muito de uma ideia de conforto, né? De uma zona de conforto. E quando a gente entende o que a gente tem, quais são os dados que a gente tem dentro de uma empresa,
quem acessa, quais são os sistemas, né? Quais são as transferências, quem são os nossos fornecedores, com quem que a gente compartilha todas essas informações, pessoais ou não, a gente consegue mudar processos, mas não mudar processos no sentido de, olha, seguinte, empresa, você fazia tal atividade, a partir de agora esquece, a gente vai ter que reformular todo o teu departamento e a partir de agora fazer uma coisa diferente. Quando a gente tem essa visão do todo, a gente consegue simplificar atividades dentro da empresa, reduzir burocracias, a gente consegue fazer algum tipo de redução de valores, porque a gente percebe que não precisa de tantos sistemas, pagar tanto armazenamento de dados, a gente pode ter fluxos mais simplificados e que vão ser muito mais efetivos para o empresário lá na frente, né? Então, eu acho que o principal ponto de partida do meu ponto de vista é realmente gerar essa mudança de percepção de valor e entender que não é pura e simplesmente uma imposição legal, que é sim um formato de a gente olhar para o nosso negócio com um carinho e um cuidado que talvez a gente não fez lá atrás, porque a gente cresceu de uma forma que a gente precisou readaptar todos os processos para fazer o negócio fluir, mas talvez não seja o melhor processo, justamente porque a gente fez na pressa lá atrás. Então, do meu ponto de vista, um ponto principal para a gente dar um start nessa ideia de governança de dados é entender valor e entender que mudança de processo, mudança de atividade não significa necessariamente mais custo e muito pelo contrário, né? Pode ser uma redução e uma otimização de atividades. Ouvindo a Betânia falar aqui sobre processos e revisão de processos, melhorias, uma análise sobre dados, proteção dos dados pessoais, e aqui a gente fala dados, podemos falar dados em geral, porque tem dados do negócio, sigilosos especialmente. Quando a gente fala do Slap, fala da Commerce, fala da Trivium também, nosso parceiro que hoje não está aqui, o Trota, mas que também trata com dados super importantes dos negócios, a gente tem que cuidar do sigilo das informações, né? Então a gente pode botar nesse mesmo bolo aí os dados de negócio também. Mas ouvindo a Betânia falar, faz muito sentido, né? E acho que esse é o ponto até de qualquer consultor, assim, que tenha expertise falando, cara, faz muito sentido. O problema, e aí eu devolvo para a Betânia, o ponto é como é que a gente faz com que essa conscientização venha e faça parte da cultura do negócio. Como é que a gente faz isso ser cultural? Porque se não for cultural, as pessoas não engajam. E pessoas desengajadas não fazem o que precisa fazer. Como é que o que a gente vê, como é que a gente lida com isso, como é que tu lidas com isso, como é que a gente tenta convencer, e óbvio, talvez tenha que ser top-down no começo, e depois bottom-up, né? Primeiro de cima para baixo, depois o pessoal, a cultura. Mas como é que a gente transforma isso em cultura? O que a gente precisa fazer? Treinamento, expertise, enfim, o que tu acha? Olha, eu acho que essa parte de cultura, de fato, é um dos aspectos mais complexos que a gente tem, né? Para fazer o pessoal... Dorme com esse barulho, Gustavo. Dorme com esse barulho, né, Betânia? Pois é um dos mais complexos, porque, assim, eu acho que para a gente conseguir ter uma cultura, e talvez a cultura tanto seja o ponto mais complexo da gente conseguir instituir, porque uma coisa é a gente elaborar uma política de privacidade, né? Outra coisa é a gente fazer as pessoas cumprirem com a política de privacidade. Eu acho que a estruturação da cultura, ela sim é um dos aspectos mais trabalhosos que a gente tem, mas também um dos mais efetivos quando a gente fala de exposição à vulnerabilidade, digamos assim, né? Então, a gente sabe que para começar um processo de adequação à LGPD ou um processo de governança de dados, nesses casos, o ideal, de fato, é que venha um top-down mesmo, uma decisão top-down, falando, olha, galera, a partir de agora, a gente tem regras. E essas regras vão precisar ser cumpridas. Então, num primeiro momento, a gente vai lá, cara, olha só, a gente vai adaptar contrato para trazer aquela ideia de, bom, a partir do momento que você faz parte do meu modelo de negócio, seja como colaborador, prestador de serviço, fornecedor, tudo mais, a gente traz essa carga até um pouquinho jurídica e quase como, não diria impositiva de fato, mas uma camada um pouquinho mais complexa que a pessoa olha e fala, putz, se eu não cumprir isso daqui, eu posso sofrer as consequências lá na frente. E aí, como medidas de passinho de formiga, a gente vai implementando na cabeça das pessoas os motivos pelos quais é tão importante a gente falar sobre privacidade e proteção de dados pessoais. E aqui, e falando de governança de dados de um modo geral,
Mas quando a gente fala de cultura, eu acho que é importante a gente trazer essa ideia do dado pessoal para a gente começar a trazer essa ideia de, putz, eu também sou titular. Então, se eu não gostaria que alguém fizesse alguma coisa com os meus dados, talvez seja importante também eu ter esse tipo de posicionamento quando eu executo as minhas atividades no dia a dia. E aí, para isso, a gente sim faz um monte de treinamento, a gente expõe casos de vazamento de dados pessoais e quais são as principais consequências que a gente tem para os titulares. E aí, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, né? Quando vai falar de dados de traquear, né, pessoa de navegação e tudo mais, e publicidade, as pessoas falam, ai, nossa, mas eu adoro receber publicidade direcionada, porque, meu Deus do céu, isso, eu quero um tênis, eu recebo um tênis com uma oferta muito melhor do que eu tinha achado quando eu comecei a procurar e tudo mais. Só que aí a gente começa a trazer as consequências não do agora, né, para as pessoas, mas as consequências do amanhã e do depois de amanhã e do daqui 10 anos, por exemplo, né, e como que esse uso de dados, eles podem impactar, de fato, a vida de cada um lá na frente, e de várias formas diferentes, seja através de um direcionamento de posicionamento, né, quando a gente fala, traz ali, por exemplo, o caso Cambridge Analytica, que foi a parte ali das eleições dos Estados Unidos, como a gente conhecendo um pouquinho mais as pessoas, a gente consegue direcionar publicidade, consegue direcionar conteúdo para fazer aquela pessoa entrar cada vez mais na bolha dela. Ou a gente fala sobre como a gente pode aumentar o valor de um plano de saúde simplesmente porque a gente sabe quais são os riscos aos quais aquela pessoa está exposta e tudo mais. Então, acho que essa parte de conscientização é de fato muito complexa. A gente tem que aliar tanto a parte de responsabilização, né, no quesito jurídico e contratual, quanto a gente tem que trazer toda essa parte de conscientização de, cara, olha, isso pode acontecer contigo também. Então, é o famoso não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse contigo, né? E eu acho que, basicamente, essa é a principal ideia de começar a tentar construir uma cultura. Você sabe, a Betânia estava falando aí, e eu queria trazer aqui uma colaboração que eu acho que é bem interessante da nossa realidade aqui. Quando a gente começou a pensar internamente em ser mais agressivo no aspecto de aplicação de normas, condutas e rotinas voltadas à segurança de dados, né? Até porque a gente mexe num órgão muito sensível das pessoas aqui na Comércio, que é o bolso, né? Então, tem que ter um certo cuidado bem intenso, e quando a gente foi apresentado a própria LGPD, inerente a ela ser algo que, na verdade, seja um divisor de águas, porque, na verdade, o cuidado com dados, ele exige desde o princípio de qualquer negócio, mas quando isso foi posto de forma mais agressiva, a gente enfrentou dificuldades do ponto de vista realmente de processo e cultura, sabe? Ah, mas antes eu fazia assim, agora eu não posso. Ah, mas por que eu não posso, né? Com situações até de pessoas achando que estavam sendo desprestigiadas em determinadas situações por terem um acesso um pouco mais difícil ou restrito. Então, isso foge, muitas vezes, à questão, né, de assessorias. E como é que a gente enfrentou isso aqui, né, Gustavo? A gente teve que fazer muita dinâmica, muita conversa, trazer gente de fora para explicar, né? Então, realmente, foi um processo cultural que até hoje não acaba nunca, né? Acho que o desafio é uma melhoria constante, né? Ele nunca vai estar pronto, eu acho, né? A gente pensar nisso. Então, para te ver, dentro de casa, quem trabalha com dados sofre, né? Com isso, e precisa estar constantemente ensinando, repassando, orientando e tentando administrar egos e por aí vai, né? Cara, perfeito. Você falou dos manuais, né? Mas a gente acho que tem passos até anteriores, assim, pensando em cultura e tal. As pessoas realmente entenderem que, cara, aquilo ali que tem que ser protegido tem valor, né? Tem valor para aquela companhia, tem valor para os seus clientes, e de fato precisa ser algo protegido, né? Quando a gente fala de governança, esse é o nosso tema principal sempre do Café com Governança. Cara, eu trato os dados com transparência e eu preciso dizer isso para o meu cliente que eu trato e tal. Pô, mas eu preciso ter certeza que eu trato mesmo, né? Se o meu time não está engajado, né? Eu tenho o dever de prestar contas, né? E aí, pela LGPD, tem muita coisa, na verdade, a Lei de Proteção de Dados tem muita coisa relacionada à governança em geral, né? Então, os princípios da governança corporativa também estão lá.
prestação de contas, transparência, responsabilidade, sustentabilidade, tipo, cara, tem um quê social aqui no sustentabilidade também que a gente pode pensar. Então, tudo isso para dizer que, cara, a gente está falando de jornadas, né? Então, assim como governança não existe, tem um dia de começo, mas nunca tem um dia de fim. Né? Não existe ser compliant, né? Se estar tu estás em conformidade, tu não é alguém conforme, né? E isso vale para a Lei Geral de Proteção de Dados, isso vale para a governança corporativa em geral, mas isso vale para todos os negócios, né? A gente, eu estou seguro hoje. Bom, eu não tive nenhum vazamento, né? Às vezes vê os bancos falando, cara, a gente está protegido, mas a gente não é bulletproof, né? A prova de vazamentos. Não adianta, é impossível. Então, tem que ser uma jornada constante, né? A gente precisa estar dia a dia ali batendo para que a gente não tenha riscos de vulnerabilidade, porque ou maiores riscos, né? Riscos a gente sempre vai ter, porque na verdade a gente precisa ter uma responsabilidade sobre o que a gente trata, né? Então, assim, quando a gente fala de responsabilidade de dados, cara, quando eu for tratar os dados do meu cliente, eu tenho que ter cuidado. E aí eu vou jogar para a Betânia tem um hábito que irrita os colegas, que quem deixa o computador aberto, ela vai lá e bloqueia. Quem deixa o WhatsApp aberto. Ninguém quer tirar um amigo secreto, pelo visto, então, né? Tô zoando. Cara, mas é isso, a gente tem que estar na nossa prática. Ontem a gente gravava um outro episódio e falava sobre o walk the talk, né? Cara, tu precisa fazer o que tu fala, né? Então, eu acho que a parte da cultura tem muito a ver com isso, e a própria governança tem, cara, todo dia é o dia 0, é o dia 1 de começar. E aí, sem falar demais, porque o papo não é a ideia é aproveitar mais a Betânia do que a gente falar aqui. Diz até essa coisa do WhatsApp, enfim, aberto, mas traz pra gente, sei lá, 3, 5 dicas rápidas, assim, de cuidados com dados do negócio, né? E aí podem ser dados dos clientes mesmo, mas dados de negócio, o que a gente pode fazer para mitigar riscos? Sim, eu acho que essa parte de mitigação de riscos ela é super importante, né? A gente entender que riscos sempre vai ter. Ontem mesmo eu estava fazendo uma oficina de cibersegurança para questão de privacidade e tal, e aí a gente estava falando de monitoramento de sistemas, né? Aí a palestrante estava comentando ali, se tu tens um sistema de monitoramento de ameaças e no final do mês tu não teve nenhum tipo de alerta referente a uma tentativa de invasão, troca teu sistema de monitoramento, porque ele com certeza não está funcionando, né? Então a gente sabe que todo dia, toda hora, a gente tem 1000 técnicas diferentes sendo implementadas aí para tentar acessar esses bancos de dados, né? E aí eu acho que assim, a gente tem desde as questões mais simples, né, que nem o Gustavo falou, eu sou a chatona do escritório, porque eu tô sempre bloqueando o computador das pessoas. Foi tomar uma água, foi pegar um café, foi conversar com alguém ali na sala de reunião, deixou o computador ligado, eu já vou lá e bloqueio a tela, porque é aquela coisa, né, até que nem a gente estava comentando antes, né, Ângelo, essa ideia de as pessoas até quase ficarem meio ofendidas, como, meu Deus do céu, acontece, de mim, como é que pode? E não é a ideia de desconfiança necessariamente, né? Tem, claro, esse conceito também por trás, mas às vezes a gente tem um grupo de, sei lá, 2, 3 pessoas e tá falando, tá bloqueando o computador, só tô eu aqui, como assim e tal? Mas é muito essa ideia de constância e hábito, né? Então, se eu não tenho o hábito de bloquear o meu computador aqui na frente de uma pessoa, eu também não vou ter quando eu for no aeroporto, quando eu deixar meu computador num café e for no banheiro, alguma coisa assim, né? Ele pode estar aberto. Aquela memória muscular, praticamente, né? Exatamente. Então, tem, né, essa parte de cuidado que eu acho que é super importante. Bloquear. Tem a ideia de senhas, e eu acho que a gente bate sempre na ideia de senha, mas porque ela realmente é muito importante. E quase mais importante até do que a gente ter senhas fortes, e obviamente elas são muito importantes, é a gente ter a ideia de não repetir senhas, né? Então, eu posso ter senhas que não sejam as mais complexas do mundo, né? Mas eu posso ter uma senha para cada tipo de coisa diferente, com variações, com ter um gestor de senhas, alguma coisa assim. Uma baita dica essa. Gestores de senhas corporativos são super importantes, né, para a gente ter esse hábito, e eles são muito fáceis. O negócio de gestor de senha, as pessoas acham que vai ser
um baita de um trabalho, uma coisa complexa e tudo mais, mas é a coisa mais fácil do mundo. Baixa um plugin no próprio navegador que usa, tem lá todas as senhas, tu loga uma vez por dia ou 2 vezes por dia no teu computador, no gestor de senhas, tu entra, sei lá, no Microsoft 365. Entrou na tela de login, o teu gestor de senhas já vai autocompletar ali, então tu não vai nem precisar acessar a tua senha para colocar em cada um dos sistemas que tu tem. Então, eu acho que gestor de senhas relativamente complexas é super importante. A gente ter aí essa parte de backup e tudo mais também é super importante para a gente não perder, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando basicamente de 3 pilares, né? Que é confidencialidade, então garantir que somente as pessoas que podem acessar as informações tenham acesso. Integridade, que é garantir que os dados permaneçam verídicos, legíveis e tudo mais com o decorrer do tempo. E disponibilidade, que a gente conseguir garantir que os dados sejam acessados a qualquer momento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ataques hackers que indisponibilizam sistemas, a gente está falando de prejuízos para as empresas que podem ser absurdos. Imagina tu ter um sistema da tua empresa e não conseguir trabalhar por 3 dias, né? Nossa. Então, ter backup, ter sistemas que a gente consegue acessar as informações por outras formas, que não as principais e tudo mais, são super importantes. E aí tem coisas também mais simples que são, por exemplo, o gerenciamento de usuário, né? Então, perfilização de acesso. Quem pode ter acesso ao que dentro da empresa? Por que pode? Começar com essa ideia de privilégio mínimo, né? Então, a gente começa tendo acesso a uma coisinha, outra coisinha, vai ganhando confiança, vai, né, tendo motivos para ter acesso a mais informações e vai disponibilizando esses acessos, né? Então, algumas diquinhas que a gente tem são essas, aí tem auditoria interna, auditoria externa, teste de penetração, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para tentar evitar ataques externos, mas também para evitar que a gente tenha exposição a vulnerabilidades até internamente, né? Não. Bacana, bacana. Deixa eu trazer um tempero aqui que eu acho bem interessante. A gente está, na minha percepção agora, tendo o privilégio, né, de estar passando por mais uma revolução no mundo aí, né? A gente está passando aí pela revolução da inteligência artificial, né? A gente vem lá da época da geladeira, que era uma caixa com gelo dentro, né? E aí a coisa vem avançando, e eu acho que agora nós estamos tendo a oportunidade de viver uma transformação muito agressiva, né? Que vai impactar não só os processos, mas as profissões no mundo de maneira geral, assim. E o que vocês estão vendo em relação a inteligência artificial, Big Data, a internet das coisas, as novas gerações que estão vindo pela frente aí, né? Essa gurizada que vai nascer, né? Nesse ambiente aí, e sob o ponto de vista de proteção de dados, né? Se tem bala de prata, se não tem. Vamos ver que a gente enfrenta isso, se vocês já estão sendo questionados aí no Slap em relação a esse tipo de cenário que se apresenta à nossa frente hoje. Boa. Eu vou puxar aqui antes a parte da resposta, porque é um dos pontos que eu hoje talvez mais fale e pense a respeito. É exatamente os impactos das novas tecnologias que agora vieram como um tsunami, né? Então a gente vem falando de várias delas há bastante tempo, e aí tem tecnologias que são tecnologias propriamente ditas como ferramentas, e tem outras que são espaços, né? E essas de espaços as pessoas adoram depois criticar, mas é o tipo, por exemplo, o metaverso, ou, sei lá, espaços de áudio, e aí as pessoas tendem a dizer, não estava pronto, era buzz, era tal, não sei o quê. Bom, de fato, algumas tecnologias de ambiente, elas às vezes não estão maduras, né? O Second Life nasceu há 20 anos, agora veio o metaverso de novo com força, aí as pessoas acham que morreu, mas ele segue crescendo, principalmente no mercado de games e tal, então ele é um ambiente novo, é um adicional. Agora, ferramentas mesmo, e aí a gente falando de IA especialmente, cara, elas vêm para substituir o que a gente fazia. Ontem mesmo a gente estava conversando, eu e o Pedro, lá do Slap, que também está muito focado em IA, e aí o ponto é, cara, tu vai deixar de usar uma ferramenta porque tu tem alguns riscos? Não, ninguém vai deixar de usar. E aí tem várias analogias, né? Um caminhão de lixo jogado contra uma multidão pode ser tão letal quanto uma bomba. E, cara, ninguém vai deixar de coletar o lixo porque o caminhão pode ser usado para jogar no meio da multidão. Assim como, cara, na época da pedra lascada lá, os caras faziam fogo, batendo pedra na pedra. Bom, depois que descobriram o fósforo, parou, né? Ninguém mais bate pedra ali, não sei por diversão. Ou pro robistas, né? Que era um termo que outros escritórios ficam batendo cabeça lá.
Então, cara, assim, a consideração inicial é a gente vai usar e todo mundo vai estar sujeito. O ponto é como que a gente entra nesse mundo completamente novo, sem perder os cuidados que são inerentes a gente, né? A intimidade, cara, a proteção à intimidade, a privacidade, e falando bem de privacidade, não só já dos termos de proteção de dados mesmo, mas a privacidade, cara, como é que a gente evita que as pessoas estejam dentro da nossa casa, sabe? Como é que a gente evita, e quando isso impacta teus filhos, quando as crianças, como é que tu, sabe, quais são os desafios para frente nesse sentido? E aí, cara, é uma geração, e aí pensando nos jovens, que vem já nascida no digital. E a gente tem todo um conflito entre as pessoas que são nativas do digital e as que não são. Então, tem um desafio grande, e principalmente o pessoal, os nativos digitais, eles têm uma percepção diferente do mundo que a gente. Então, vários dos nativos acham que não tem que falar de privacidade e proteção de dados. Por outro lado, já tem uma tendência de jovens mais rebeldes, entre aspas, com essa abertura total dos dados. Então, eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande em pensar como é que a gente usa as ferramentas, protegendo o que é importante para nós. O problema é que a gente nem sabe exatamente o que é importante para nós. Porque, como a Betânia disse, tem gente que gosta de receber anúncio de link patrocinado, né? E acha muito bom. Assim, né? A customização para essas pessoas é boa. Mas e aí o desafio, quando a customização passa a ser uma manipulação, que é isso que a Betânia disse, cara, só parece para ti Lula ou Bolsonaro, mas não é porque a internet toda tá... Não, é porque tu foi consumindo, ele foi entendendo e foi te manipulando, e, cara, a gente entra num redemoinho e tu passa a achar que todo mundo pensa que nem tu. Então, eu acho que o grande desafio, né, é como entender que as nossas liberdades sejam preservadas e nossos princípios fundamentais. Eu acho que a gente não pode desconsiderar que, cara, a privacidade, a intimidade é um princípio que precisa ser resguardado, sem deixar de utilizar as ferramentas, que eu acho que esse é o ponto. Né? Um martelo, obviamente que evoluiu muito, a gente só usa martelo hoje para bater em prego. Tá, mas o martelo podia causar uma lesão física, alguma coisa, um assassinato até. Mas, cara, a escala da internet, né, a escala do ChatGPT é algo absurdo. Então, feita a minha consideração, eu jogar para a Betânia e principalmente trazer... E aí, porque ela trata no dia a dia, eu acho que o nosso foco aqui também é trazer dicas práticas, assim como ela disse ali, da questão de cuidar o dado que transita, de compartilhar, fechar a tela, ter senhas protegidas e tal. Cara, quais são os cuidados que a gente tem que ter, falando especialmente aí numa linha de ChatGPT, ou inteligência artificial, ou plugins de inteligência artificial dentro dos sistemas. Então, eu uso o Microsoft que é seguro. Sim, mas eu botei um monte de plugin ali que está pegando os dados. O que eu posso, o que eu não posso fazer? Até falando de ChatGPT, o que eu posso subir de dados, o que eu tenho que cuidar. Descasca esse abacaxi, né? Desenosa isso aí. Então, eu acho que é justamente essa ideia que o Gustavo estava falando, assim, né? Não adianta a gente tentar lutar contra essas novas tecnologias, porque elas estão aí e a gente precisa abraçar elas, né? Aí, até eu estava escutando esses dias que o papel do advogado não é nem dizer não pode, não pode, não pode, não pode, né? E às vezes a gente pensa que quando a gente vai falar sobre esse tipo de coisa, cuidados com não usar essas novas tecnologias ou com governança de dados e tudo mais, a gente está barrando a inovação, mas na verdade essa ideia toda, ela pode inclusive fomentar a inovação, né? Então a gente pensar em novas formas de fazer o que a gente já fazia de uma forma um pouquinho mais, digamos, ágil, né? De acordo com o que a gente tem na mão e tudo mais. Eu acho que grande parte dos cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, com essas novas tecnologias de inteligência artificial e tudo mais, é entender que elas são novas. Então, a gente não sair usando a la louca, né, essas tecnologias, colocando tudo que a gente tem ali, e porque, meu Deus do céu, resolveu a minha vida, e agora não tem mais problema, eu posso reduzir pessoal, e tal, né, que nem o Gustavo disse, tem um novo estagiário agora, mas a gente tem, né, essas novas ferramentas, eu acho que muito do que a gente fala, essa parte de governança e novas tecnologias também, é entender o que é razoável e ser cauteloso, sabe? Não negar elas, não deixar de usar elas, mas entender o que faz sentido a gente imputar ou não imputar, até que ponto a gente tem que ir atrás para entender da onde que veio essa nova tecnologia, se é de alguém que já está bem posicionado no mercado, se é uma coisa que a gente achou em qualquer canto dessa internet, sabe? Então,
fazer o mínimo da tarefinha de casa. Então, a gente usar de uma maneira consciente e tentar entender, né? Por exemplo, a gente tem várias ferramentas super legais, a gente estava até conversando esses dias, né, sobre que a gente pode realmente plugar na Microsoft, por exemplo, que é a ferramenta que a gente usa, né? Tem várias ferramentas que a gente pode colocar ali dentro para auxiliar na parte de reuniões, né? Fazer uma ata, fazer próximos passos e tudo mais. Eu vou pegar qualquer uma que vai aparecer para mim ali se eu jogar no Google. Não, eu vou fazer uma tarefinha de casa e pesquisar, tá? Da onde que vem? Tem alguém usando? Essa empresa já teve algum tipo de problema? Não teve nenhum tipo de problema? Eu acho que basicamente o que a gente tem nas nossas mãos agora é uma grande oportunidade, sabe? De olhar o que está aparecendo no mercado e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. E aí, a partir disso, começar a estruturar o nosso modelo de negócio com base nisso. E eu acho que a gente também, quando fala dessas novas tecnologias e tudo mais, como o próprio Ângelo falou, a gente está num momento de privilégio, né? De estar participando dessa construção, de estar vivenciando toda essa mudança tecnológica e tudo mais. E esse privilégio ele também vem muito atrelado a um momento de incertezas, mas que junto com essa incerteza vem uma possibilidade da gente conseguir estruturar entendimentos sobre, né? E quando a gente fala de privacidade, proteção de dados e tudo mais, a gente sabe que existe uma possibilidade de ambientes não regulados, não oficialmente regulados, né, em relação ao que pode e o que não pode fazer, eles podem ter sugestões do mercado como um todo. Então, a gente conseguindo entender como é que essas ferramentas funcionam e quais delas são mais adequadas ou menos adequadas, a gente pode começar a construir um entendimento coletivo de o que é aceito ou não aceito e trazer isso para os entes reguladores, como uma autoridade nacional, né, como reguladores de classe e tudo mais, para a gente falar, olha, seguinte, para o nosso segmento, digamos assim, né? Porque aí faz mais sentido a gente indo por segmentos especificamente do que querer fazer uma mudança no mundo como um todo. Para o nosso segmento faz muito sentido utilizar tal ferramenta. A gente ainda não tem nenhum tipo de orientação formal que vede esse tipo de atividade. A partir do momento em que a gente tiver algum tipo de regulamentação mais específica, a gente pode começar a alterar algum tipo de atividade que a gente está executando, né? Então, essas novas tecnologias, elas trazem para a gente também uma oportunidade de assumir a frente das discussões referentes ao uso, não uso, ao que é risco, o que não é risco, o que a gente aceita assumir, o que a gente não aceita assumir. É bem desafiador, né? Então, não é tarefa fácil, mas não adianta a gente tentar lutar contra, né? Tá aí, a gente precisa estar no mercado. Não sei se respondi a pergunta. Complexa. Respondeu, é difícil, né? Ontem foi um dia e eu falei bastante coisa, né? Porque eu já referi várias coisas que a gente conversou ontem, mas, enfim, ontem eu estava contando no escritório que ouvindo um podcast, um episódio bem legal, por sinal, do CEO do Spotify, enfim, num canal de podcast bem legal que chama Acquire. Os caras estavam comentando lá, estavam falando sobre um patrocinador do podcast, falaram de uma seguradora para riscos relacionados à utilização de inteligência artificial pelas empresas. E aí a gente ficou debatendo se não seria só um contrato de responsabilidade civil normal, mas o que chamou a atenção era o marketing da seguradora dizendo, olha, a sua empresa já usa. Se ela não usa, se você vai dizer que ela não usa, pode ter certeza que ele segue usando, porque os teus colaboradores, tu sabendo ou não, tu proibindo ou autorizando, estão usando. Então, esse risco, na verdade, ele passa a ser inerente à atividade, né? Não tem mais como dizer que não vai usar. Acho que um ponto importante aqui é como é que a gente traz, e aí volta, eu acho, lá para trás, a conscientização, cultura, cuidados e preservação do que é um ativo, mas pode ser um passivo, né? Porque os dados que a gente tem, principalmente de clientes, falando de proteção de dados pessoais, aqui de dados pessoais, cara, ele é um ativo para o que tu faz, mas ele pode ser um gigante num passivo. E aí eu vou fazer a última provocação aqui minha, pelo menos, para a Bethânia, porque a gente fala muito daí de cuidados, de cultura, o que fazer nessa jornada de governança e tal, mas qual é o grande risco da gente ter um vazamento, né? O que acontece com a empresa quando tem um problema de vazamento, de penetração no site, de
no sistema, enfim, o que a gente fala aqui? O risco civil normal lá, mas o que é o grande problema de uma corporação, de uma empresa, de uma startup, do que for, de uma empresa de serviço, ter um vazamento? O que acontece, sabe? Qual é a grande repercussão? O que a gente tem que ter maior cuidado? Bom, eu acho que o que a gente tem de principal risco não é nem principal risco, são vários principais riscos a depender do que aconteceu, com quem aconteceu e qual circunstância, né? Mas quando a gente fala de vazamentos de informações, a gente está falando de uma série de consequências que podem acontecer, né? Então, a gente tem tanto, como a gente comentou antes, consequências operacionais. Então, vamos ficar 3 dias sem sistema, 1 semana sem sistema. Qual que é o impacto que a gente tem na empresa como um todo, né? É gigantesco. A gente tem, obviamente, as multas da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né? Quando a gente fala de dados pessoais, que elas vão até 2% do faturamento da empresa ou do grupo, limitado a 50 milhões. Mas isso às vezes não é nem o pior, sabe? O pior às vezes é até o dano reputacional que faz com que simplesmente ninguém mais invista no negócio. Ninguém queira fazer parte, ninguém queira comprar, ninguém queira investir, ninguém queira fazer nada, né? Então a gente tem uma série de consequências que podem ser absurdamente danosas para as empresas, né? Então, e aí a gente tem, agora até, se eu não me engano, foi na semana passada, quando a gente fala de danos financeiros especificamente, né? A gente teve o caso da Meta, que foi condenada aí na multa histórica mais alta relacionada à privacidade e proteção de dados pessoais, que foi de 1,3 bilhão de dólares, né, referentes a compartilhamentos de dados de cidadãos europeus com os Estados Unidos. Então, a gente, obviamente, tem essas multas que podem ser completamente fatais para uma empresa. A gente tem essas questões operacionais que são extremamente relevantes, a gente não pode parar a produção, a gente não pode parar a atividade da empresa, porque senão a empresa, obviamente, não se sustenta. E a gente tem as questões reputacionais, né? Então, e aí aqui eu acho que vale a pena a gente fazer até um paralelo, assim, né, de tipos de violações com tipos de consequências, né? Então, como a gente estava falando, essa questão de vulnerabilidades de segurança da informação, se uma empresa diz que nunca foi atacada, é porque ela realmente não sabe. Então, isso está aí para todo mundo, todos os dias está acontecendo, veja-se ou não veja-se, né? Dependendo do tipo de monitoramento que a gente tem dentro de uma empresa. E aí, esses tendem a ser casos em que as consequências para a empresa são muito mais operacionais e financeiras, né? Acho que o problema também está muito quando a gente fala de novo lá atrás daquela ideia de conscientização e cultura. Então a gente tem um caso bem emblemático agora que é recente, que é da Herb, né? Então o que aconteceu basicamente foi o CEO da empresa pegou dados de clientes e começou, e vazaram, enfim, informações e conversas de WhatsApp dele, basicamente xingando o cliente, falando umas atrocidades e tudo mais. E, cara, a gente tá falando do CEO de uma empresa, né? O que aconteceu? Basicamente, a galera foi para cima dele e o cara teve que renunciar ao seu cargo de CEO na Herb, porque não tinha essa ideia de cuidado e respeito. Eu acho que aqui também vai muito a ideia do respeito, né, com os dados pessoais dos outros. O que a gente faz quando a gente tem acesso a essas informações? E aí vai depender muito, né, de que tipo de negócio que a gente tá falando. Se a gente está falando de um hospital, por exemplo, que tem um sistema que é invadido e alterado a prescrição de metade do hospital, ou que seja de uma pessoa que é alérgica a determinado medicamento, e aí vai lá, alguém entra no sistema, seja de dentro, seja alguém de dentro ou seja alguém de fora, e aí, né, a gente tem as consequências por ambas as situações. E aí uma pessoa morre porque simplesmente alguém foi lá e, putz, mas como assim não estava aqui no prontuário da pessoa que ela era alérgica a medicamento tal, ou ao alimento tal, e a pessoa vem a falecer. Então, a gente tem aí as consequências das mais diversas a depender do modelo de negócio que a gente tem e do tipo de violação que a gente tem, né? Então, elas são bem abrangentes e contextuais a depender do que a gente está falando. Muito interessante o que tu trouxe, sabe, Tânia? E um ponto que me chama muita atenção, olhando assim para um universo de negócios que estão assim em construção, né, e se desenvolvendo de maneira até interessante, precisam passar por rodadas de investimento para dar alguns saltos, e isso consequentemente exige
procedimentos de due diligence, que até em muitos casos a gente consegue fazer uma dobradinha interessante aí com o pessoal do SLAP, é que um dano, nesse ponto, ele pode não só prejudicar a rodadas de investimento ou o próprio valuation da negócio, mas pode fazer uma ação indireta de afastar possíveis talentos para a empresa, né? Para não querer vincular o teu nome a uma empresa que passou por um dano. Pode tanto perder pessoas, como fazer um prejuízo indireto ao teu RH, né? Toda uma campanha, muitas vezes, né? Se tu olhar para o universo da tecnologia, onde mão de obra é super difícil conseguir gente boa, né? Desde a área de produção, vamos dizer assim, né? Do back-end, até o pessoal que está lá na frente, uma condução inadequada, isso aí pode realmente ser quase que irreparável, né? Para uma marca, vamos dizer, poder se, mesmo que não tenha um prejuízo financeiro, o prejuízo indireto de ter gente é muito grande. Para te recuperar isso, às vezes tu perde 2, 3, 4, 5 anos, e aí o timing já passou, e aí perde o negócio, né? Olha só, né? Então, não dá para brincar, né? Exatamente. Sério, né? E nesse caso que a Bia trouxe era hotel urbano, né? Mudou o nome hoje agora. Cara, foi uma sucessão de erros ali que certamente marcaram como é que é quando marca no gado ali, no ferro, fogo, sei lá como é que fala, a reputação da empresa. E é engraçado porque a entrevista que o cara dá ao CEO lá tem uma placa atrás de Great Place to Work, né? Então, assim, cara, daí tu começa... E aí isso gerou uma repercussão negativa gigantesca pro negócio. E aí tu fala a gente fala muito para fora, né? A gente tá falando de clientes, reputação e tal, mas, cara, esse ponto que tu trouxeste, Ângelo, que eu acho que tem muito a ver com governança corporativa, né? Cara, ir para dentro, né? Como é que é para dentro? Como é que tu cuida? Porque se o cara faz isso com os dados do cliente, o que ele faz com os dados do seu time, né? Se ele trata uma questão sensível dessa para fora daquela forma, como é que é para dentro, né? E a gente sabe que retenção de talento, engajamento de time, é um dos pilares não só da governança, mas é um dos pilares do mundo moderno, né, cara? Time desengajado não vai longe, né? Então, baita ponto aí, bem legal. É um fator de alto risco, né? Bacana. Exatamente. Nós estamos avançando aqui no papo, tá super bacana, eu acho que... E nem eu sempre digo, né, Gustavo, quando o papo é bom, ele anda, a gente nem percebe, né? Já estamos aí há quase 45 minutos da nossa dinâmica e antes de nós ir para os nossos encerramentos, eu só queria chamar a atenção do público que nos ouve, que às vezes ouve e pode ficar assustado, né? Mas a gente tem que colocar o bode na sala e enfrentar, e eu acho que uma grande sacada, assim, de largada é realmente partir de um diagnóstico, né? Eu acho que chamar profissionais que entendam e complementar o time para quem está vivendo o aspecto do impacto da gestão de segurança, né, de dados aí dentro da governança faz muito sentido. Eu acho fantástico essas iniciativas, principalmente que o SLAP traz aí para alertar e traçar um plano, né? Ninguém vai resolver do dia para a noite, mas tu tem uma jornada que construa isso, faz muito sentido, né? Dar o primeiro passo e criar uma disciplina, eu acho que essa é a palavra, né? Em direção ao cuidado e aos alertas que a Betânia trouxe aqui com muita qualidade. Muito bacana. E é isso, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, Ângelo. Claro, manda ver. Nesse ponto, acho que é legal falar que, cara, a gente não quer, logicamente, não vai nunca assustar as pessoas aqui, não é o nosso papel, não é o nosso propósito, não é a nossa intenção. Por outro lado, eu acho que é legal salientar também que não existe governança de um dia só, né? E a gente sempre tem que pensar como jornada. E aí o empreendedor acaba, às vezes, quando a gente fala de jornada, ele trava, porque ele não quer compromisso de longo prazo, e a gente entende, né? O Brasil é complexo, a gente sabe que o cara às vezes está vendendo almoço para comer a janta e tal, mas, cara, dá para começar, sempre dá. Sempre dá, começa pequenininho, começa com um treinamento, começa com cultura, sabe? Começa falando mais a respeito, tendo mais conscientização. Então, as pessoas tendem a olhar aqui para quando a gente fala de governança corporativa, e era uma tendência, não, isso é para quando eu for gigante, não, isso é para empresas listadas, isso é para... Cara, não é mais, e é cada vez que a gente fala aqui, e a gente gravou um episódio sobre também valores que a governança traz, trazendo